I can't breathe, man. Please let me stand. Please, man, I can't breathe, man. I'm about to die, just say. Relax. Man, I can't breathe my face. Just get up. What do you want? I can't breathe. Eu não consigo respirar. A frase, repetida várias vezes por George Floyd, enquanto um policial pressionava seu pescoço com o joelho, se transformou em grito de protesto em manifestações de leste a oeste dos Estados Unidos. O homem negro, de 46 anos, morreu depois de passar 9 minutos sendo sufocado pelo policial branco Derek Chauvin no último dia 25, em Minneapolis, no estado americano de Minnesota. O policial estava junto com outros 3, que assistiram à morte de Floyd sem se manifestar, mas foi o único a ser preso 4 dias depois. Former Minneapolis police officer Derek Chauvin is now in custody and is being charged with third-degree murder and manslaughter for the killing of George Floyd. Chauvin é acusado de homicídio culposo, sem a intenção de matar. Revoltados com a morte de George Floyd, moradores de Minneapolis foram às ruas em protestos pelo fim da violência policial contra negros. As manifestações se espalharam por pelo menos 140 cidades americanas. 21 estados já pediram apoio da Guarda Nacional. Os protestos contra o racismo avançaram pela madrugada em várias cidades americanas. Em Washington, as luzes da Casa Branca foram apagadas depois de um confronto entre policiais e manifestantes nas proximidades da sede do governo. Já é a maior onda de protestos nos Estados Unidos desde 1968, após o assassinato do pastor e ativista negro Martin Luther King. No Brasil, também houve manifestação pelo fim da violência policial contra negros neste fim de semana, em frente à sede do governo do Rio de Janeiro. O ato, chamado de Vidas Negras Importam, foi contra operações violentas em favelas. Manifestantes lembraram o menino João Pedro, de 14 anos, morto em casa numa comunidade em São Gonçalo, região metropolitana, há 2 semanas. Que fatores levaram à explosão dos protestos nos Estados Unidos? A pauta já extrapola a questão racial? Qual deve ser o impacto nas eleições americanas marcadas para novembro? E como esse movimento se reflete no Brasil? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sem o Roberto Maltic, e neste episódio converso com o jurista Silvio Almeida, pós-doutor pela Faculdade de Direito da USP e atualmente professor visitante da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, e também com a editora de Mundo do Globo, Cláudia Antunes. Fique com a gente. Professor Silvio Almeida, a violência policial contra os negros, infelizmente, não é uma novidade. O que explica o tamanho dessas manifestações nesse momento? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que analisar o contexto. Nós estamos vivendo um momento em que a gente pode dizer que estamos numa tempestade perfeita, o que significa todos os elementos que produzem uma insatisfação popular em grande escala, eles se juntaram. Quais são esses elementos? Primeiro, algo que vem sendo recorrente nos Estados Unidos, e no Brasil também, obviamente, mas nos Estados Unidos vem sendo recorrente, que é a violência policial contra a população negra. Junta-se a isso o fato de que nós estamos diante de uma crise econômica que não começou na pandemia, que vem se arrastando já de muito tempo. Eu diria que não começou nem em 2008, ela se agravou profundamente em 2008, mas é uma crise econômica que já vem pauperizando os trabalhadores americanos e principalmente a população negra, que vem sendo mais afetada, como foi em 2008 também com a crise do subprime. A crise que agora ameaça as montadoras começou com o estouro da chamada bolha imobiliária. Uma farra de valorização nos preços das casas que levou muita gente a investir no setor e a terminar atolado em dívidas. Nós temos um fator também, pandemia. A pandemia ela está produzindo um profundo efeito psicossocial. As pessoas estão com medo do futuro, um futuro que já não era um futuro que se apresentava também com grandes horizontes de esperança. E o quarto elemento, não bastasse tudo isso, temos na liderança política dos Estados Unidos uma pessoa que de alguma maneira encarna todos os valores que hoje se colocam como pauta da luta política
querem encarar todos os valores contrários ao que é central para a luta antirracista. A origem da polêmica toda a gente vem falando aqui, vem das reações do presidente aos episódios de violência em Charlottesville, onde grupos que defendem a supremacia dos brancos entraram em confronto com pessoas que protestavam contra o racismo. Na primeira entrevista coletiva, depois do conflito na cidade, o Donald Trump disse que existem pessoas muito boas dos dois lados. Então tudo isso se junta para criar um ambiente político conflagrado que não apenas começa quando todos os negros dos Estados Unidos e do mundo sentiram-se sufocados com o joelho daquele policial no pescoço. Eu falo isso como um homem negro, é impossível ver aquela cena e não sentir-se sem ar, não sentir-se sufocado. As pessoas estavam sufocadas já por outras condições econômicas, sociais e políticas, e isso foi o que bastou para que essa satisfação ela se tornasse desse tamanho. E as pessoas não estão pedindo só para a punição dos policiais. Isso me parece bastante evidente. Elas estão pedindo para que o mundo lhes ofereça um novo horizonte, uma nova alternativa. Claro que a punição dos policiais também faz parte dessa agenda de demandas, mas é mais ampla, né? Sem dúvida. A punição dos policiais é apenas o que se pede imediatamente, mas a grande questão, e não é ainda a maior questão, é uma profunda reforma no sistema de justiça, porque é um sistema que entrega violência, a coisa que menos entrega é a justiça. E quando eu falo do sistema de justiça, não é apenas das polícias, é também do sistema punitivo. Eu estou falando aqui do Ministério Público. Isso, falando dos juízes, passa pelos juízes também, passa pelos advogados. Então, veja que é um sistema de justiça que institucionalmente reproduz as condições de discriminação racial. Mas veja que não é só isso. Tem a questão econômica, a desigualdade frequente. É uma desigualdade que está escancarada por conta da pandemia. Vejam que as pessoas que mais são afetadas pela pandemia, por uma doença, são as pessoas mais pobres e que vivem em condições mais difíceis. E são as pessoas negras, ou as não brancas, os latinos, que morrem de maneira desproporcional à sua representatividade numérica na sociedade americana. Lembrando que os negros, ao contrário do Brasil, aqui, eles são numericamente minoria. E outra coisa, esses protestos não reúnem apenas pessoas negras, é bom que isso fique evidente. Há uma insatisfação das pessoas brancas, todo mundo está mostrando saturação com o tipo de sociedade que se produziu nos Estados Unidos. A gente pôde perceber nas ruas que mais da metade dos manifestantes não eram negros. A imensa maioria das pessoas usavam máscaras. A população ia para janelas apoiar as manifestações. As pessoas têm que escolher hoje entre morrer de fome, morrer doente ou morrer de tiro. Pegando esse gancho do que o senhor falou aí da participação dos brancos, né? O senhor diria que isso é uma novidade desses protestos ou que se intensificou nesses protestos a ampliação do espectro de pessoas que estão fazendo parte? O senhor acha que isso é um aspecto positivo? Sem dúvida. O racismo, eu costumo dizer o seguinte, o racismo, ele é estrutural. O racismo é sempre estrutural no sentido de que ele é um processo histórico e político que forma as condições em que as relações raciais elas vão acontecer. Portanto, a raça é criada pelo racismo. É o racismo, esse processo de desigualdade que atinge a economia, a política, o direito e também o próprio processo em que a gente cria o nosso imaginário sobre a sociedade é que forma a raça. Portanto, os brancos eles são forjados dentro de condições históricas também muito específicas. Os brancos são produto do racismo, porque não existe um branco na natureza. O branco também é uma criação social. E assim, eu gosto sempre de deixar muito claro, principalmente aqui no Brasil, que não está virando moda. Branco no Brasil não é branco nos Estados Unidos e na Europa. Isso é muito importante dizer. É latino, não vai ser branco. Eu sei que é uma decepção para muita gente, mas não existe um branco universal. E nesse ponto é muito importante a gente entender como o racismo ele afeta a todos. Todos, porque não existe democracia e esse é o beco que a gente está na história. Não adianta ficar falando de democracia liberal, falando de direitos humanos, falando de valores universais, quando você tem parte da população que não consegue sequer entender o que isso significa. De tal sorte que a gente vai viver um grande problema. Sabe como que a gente vai viver nos próximos tempos?
Se a gente não for capaz de dar uma alternativa, as pessoas vão ter que escolher entre democracia e ordem. E não tenha dúvida que se for democracia, for isso aqui, obviamente elas vão escolher a ordem, viver na ordem. Não é uma novidade que algumas pessoas brancas se engajem na luta antirracista porque entendem que é uma luta pela produção de uma humanidade que não está dada. A humanidade é uma construção, como diz o Frantz Fanon e a Shirley Bembe, nós só sairemos da grande noite do mundo todos juntos de mãos dadas. Nós temos que reconstruir a humanidade, não tem como fazer isso se brancos, negros e todos dermos as mãos. Isso é fundamental. E a pandemia está aí para escancarar isso, né, professor? O vírus não faz distinção de cor. Agora, uma coisa é certa. O vírus é uma coisa, embora relacionado, a pandemia é outra. A pandemia é um estado, a pandemia é um processo político. Ela, por ser um estado, ou seja, ser uma forma de organização para lidar com uma doença que essa é natural, ela também pode produzir desigualdades profundas, como a gente está vendo. Olha só, estudos do Ministério da Saúde apontam que o coronavírus é mais letal entre os negros no Brasil. Uma em cada três vítimas é preta ou parda. A pandemia vai criar, e o pós-pandemia, novas formas de racismo, porque vai criar novas formas de organização da desigualdade se a gente não ficar atento. A doença, a guerra, a morte não nos ensinam por si só. Desde que nós sejamos capazes de, num projeto político, construirmos formas de fazer com que a solidariedade não seja apenas uma questão moral. A solidariedade tem que ser um princípio político que faça com que nós possamos dar as mãos a todas as pessoas que sofrem no mundo como parte não apenas da caridade, mas como parte da justiça política. Que paralelo a gente pode fazer da situação nos Estados Unidos com a situação no Brasil? Aqui temos uma violência policial contra negros também muito intensa. Os negros representam 54% da população, mas são 71% das vítimas de homicídio. Houve alguns protestos aí no fim de semana, mas não dá para se comparar em termos de escala, né? Qual é o paralelo que a gente pode fazer entre as duas situações? Hoje é uma conexão não só entre os nossos problemas, as nossas mazelas, mas uma conexão também entre as nossas maneiras de reproduzir a cultura. Então, por exemplo, você pega o movimento do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Teve impacto no movimento negro brasileiro? Teve, mas não é o mesmo impacto que você tem quando você pensa no Black Lives Matter. Então, você tem o movimento pelos direitos civis, é um movimento que está diretamente relacionado ao welfare state dos Estados Unidos. O que o movimento negro está pedindo com as suas lideranças históricas? Tem lideranças históricas, pessoas respeitáveis nas suas comunidades. Né? Você tem Martin Luther King, você tem Malcolm X. Anytime you have a country that refers to itself as the free world and a democracy, and at the same time has 22 million of its citizens who aren't permitted citizenship, why that in itself reflects lunacy. Você tem uma Rosa Parks, né, que se torna liderança, né, simbólica. E você tem depois os Panteras Negras, com a figura de Stockley Carmichael, Angela Davis, Rio Newton, enfim. O que você tem? Você tem, de alguma maneira, a ideia de que as instituições americanas estão falhando e que é necessário fazer, com os Panteras um pouco diferente, mas as instituições americanas elas têm o dever de estender às pessoas negras tudo aquilo que se faz em prol das pessoas brancas. Pois bem, o que é o Black Lives Matter? O Black Lives Matter ele surge como algo vinculado às redes sociais. É um movimento que foi organizado por conta de uma reação aos assassinatos sistemáticos de negros pela polícia. Então, veja, não é lutar por direitos civis. É mais do que isso. É lutar para que vidas negras importem. Se coloca uma miríade de estratégias políticas e que não tem uma liderança central, não há uma figura central. E nesse ponto o Brasil também é afetado por isso. Porque, veja, no Brasil há o movimento de vidas negras importam. Porque não é um movimento específico, mas são várias organizações, não é uma organização. É um movimento que se vale justamente da ideia de que vidas negras importam e que é necessário mostrar que elas importam e fazer com que elas importem de todos os modos. É um movimento ligado, por exemplo, à ideia do Occupy Wall Street, que as pessoas... É um movimento que tem um caráter
para além das instituições, até contra as instituições, porque entende que as instituições não são capazes de responder às grandes dúvidas, aos grandes questionamentos e às grandes reivindicações. Então, no Brasil também se forma isso, num contexto bastante diferente, como eu já disse, num contexto em que há violência policial contra os negros são maioria, o Estado brasileiro é muito mais violento que o Estado americano contra a sua própria população. De todos os homicídios do país em 15 anos, quase 500 mil vítimas eram as ditas pardas ou negras. As estatísticas mostram que alguns têm mais chances de sobrevivência do que outros. 9 em cada 10 vítimas são homens. O Brasil se tornou um Estado que a gente poderia chamar um Estado que é a ponta de lança da necropolítica, como diz a Shirley Bembe. É um Estado que tem, em relação à população negra, sido um Estado assassino e não só assassino, porque assassino e suicidário, como vai dizer Poverilo, né? Porque é um Estado que mata o seu futuro. O Brasil é um país que está matando o futuro. E mais, o Brasil e os Estados Unidos, tem uma similaridade histórica terrível e mórbida. O Brasil e os Estados Unidos estão sendo governados por duas pessoas que se mostram, e a pandemia tem escancarado, duas das pessoas mais incompetentes da face da Terra, em dois grandes países. Então, tudo isso faz com que o reclamo Black Lives Matter, e quando se fala Black Lives Matter, vidas negras importam, é dizer o seguinte: se uma vida negra não tem importância, saibam, as senhoras e os senhores, que a vida de ninguém tem importância. Professor Silvio Almeida, muito obrigada pela participação. Um bom trabalho aí para o senhor. Até a próxima. Eu que agradeço, minha cara. Muito obrigado. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Cláudio Antunes, o presidente americano Donald Trump tem dado declarações muito duras sobre os protestos, dizendo que os governadores têm que tomar medidas mais extremas e que os saques devem ser combatidos com tiros, por exemplo. We are ending the riots and lawlessness that has spread throughout our country. We will end it now. Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. Agora ele culpa a mídia tradicional, os governos democratas e o movimento antifascista pelo recrudescimento dessas manifestações. Até que ponto o comportamento do próprio presidente Donald Trump insuflou os ânimos entre os manifestantes, a ponto de termos nos Estados Unidos os protestos mais intensos desde o final dos anos 60, quando o pastor Martin Luther King foi assassinado? Na verdade, o Trump segue uma tradição dele de não apaziguar, né? Em todas as situações ele parte para o confronto, né? Foi assim no coronavírus e foi assim também, está sendo assim agora com os protestos que se espalharam por todo o país de uma maneira inédita há muito tempo. As pesquisas mostram um pouco que ele vinha perdendo espaço na eleição de novembro. A última pesquisa que foi divulgada domingo pelo Washington Post mostra que no voto nacional ele está 10 pontos atrás do Biden, o que não é nenhuma garantia de que o Biden vai ganhar, dado o sistema eleitoral americano e a incerteza que vai cercar essa eleição em meio a uma pandemia que não vai ter acabado ainda, né? Mas que é um sinal de perigo para o Trump. E claramente ele está querendo apostar as fichas, repetir um pouco o que o Nixon fez diante dos protestos dos anos 60, de 1968, depois da morte do Martin Luther King, que é apelar para o que na época se chamava maioria moral, né? The moral majority. Então, ele está um pouco tentando cativar esse público que, em parte, já vota nele, que é o público para quem a lei, supostamente a lei e a ordem, são
os imperativos maiores a qualquer custo, e ele está querendo, eu acho que a jogada dele política é um pouco reconquistar esse público que ele havia perdido, em parte, por causa da má gestão da pandemia, né? As pesquisas já mostravam que, embora o Trump continue mantendo uma base muito fiel de eleitores, por incrível que pareça, ele tinha perdido a preferência entre eleitores tidos ou classificados como centristas, mais velhos, pessoas supostamente que podem ser mais afetadas pela pandemia e que consideraram, como eu acho uma avaliação unânime, que a gestão dele da pandemia foi péssima, né? Foi errática. Os Estados Unidos ultrapassaram nesta quarta-feira a marca trágica de 100 mil mortos pela Covid-19. Os casos confirmados chegam a quase 1.700.000. Já a partir de abril começou a brigar com os governadores, pedindo a retomada da economia, que era o seu grande trunfo eleitoral, porque a economia americana estava crescendo, com desemprego antes da pandemia, que era de historicamente baixo, de 3, pouco por cento. Com a pandemia, só o número de pessoas que pediram seguro-desemprego são 40 milhões de pessoas, só depois da pandemia, e o desemprego pode chegar a 14%, que são níveis que não são vistos nos Estados Unidos desde a Grande Depressão dos anos 1930. Como até disse uma matéria do New York Times no sábado, que a gente viu no jornal, essa revolta ela acontece sob circunstâncias especialmente distópicas, né? Em 68, por exemplo, apesar do esforço de guerra no Vietnã, a situação econômica era outra. Ainda os Estados Unidos estavam saindo de uma época de otimismo muito grande no pós-guerra. E agora a situação é terrível, porque você junta uma situação de saúde péssima com um desemprego que não é visto há quase 100 anos, né? Enfim, há 90 anos. E agora é muito difícil, acho que a gente ainda vai ter que ouvir muita gente e ouvir o que as pessoas dizem nas ruas para saber se houve de fato essa extrapolação que parece que houve. Quer dizer, que as pessoas passaram a sair protestando contra tudo que está aí. Eu acho que isso ainda não está suficientemente claro, eu acho que isso é uma interpretação. Mas eu acho que a gente tem que ouvir muito mais gente que está perto dos protestos para saber o que, de fato, essas pessoas querem. E também se elas vão canalizar essa insatisfação que ficou patente nas manifestações e na maneira como a manifestação se alastrou pelo país inteiro, eleitoralmente. A gente não sabe isso ainda, considerando que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. No fim da tarde de domingo, milhares de pessoas se reuniram no Brooklyn, organizaram uma passeata para reclamar sobre o racismo, violência policial. Teve a presença maciça de jovens, famílias e até crianças. Qual é a temperatura agora desses protestos? Porque começaram lá em Minneapolis e foram como rastilho de pólvora, né? Los Angeles, Nova York, a gente viu Washington. A tendência é começar a arrefecer ou a temperatura está muito alta ainda? Pelos cálculos da imprensa americana, do New York Times, nessa noite madrugada, os protestos que tinham atingido até amanhã de domingo 75 cidades já se espalharam por 140 cidades. 21 estados pediram o reforço de contingente da Guarda Nacional, que é uma força de reserva, né? Quase metade dos estados acionou a Guarda Nacional. São mais de 65 mil militares mobilizados. Então, assim, é difícil saber. Várias cidades decretaram toque de recolher, mas ele não está sendo obedecido. Ontem à noite, por exemplo, diante de novas manifestações em frente da Casa Branca, o prefeito da capital, Washington, né, declarou toque de recolher durante toda a madrugada, mas ninguém obedeceu. Enquanto isso, as manifestações continuam acontecendo. Se alguns grupos vão continuar na rua e desafiar o toque de recolher e entrar em confronto com a polícia, e aí gera uma corrente
de choques e confrontos que estimulam novos protestos e tal, entende? Acho que tem um mal-estar muito grande, mas é difícil saber. Acho que tende a continuar durante alguns dias ainda, né? Cláudia Antunes, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Tá, obrigada, Carolina. Até a próxima. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o conteúdo de serviço sobre a pandemia do coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do Nicolas Witzel. Até mais.